Como imobiliária, a gente sempre reforça isso. O imóvel precisa ser entregue em condições de uso, em condições adequadas para moradia e para moradia com segurança. Se a água entrou porque o imóvel não estava preparado, a responsabilidade é do dono do imóvel e não de quem mora no imóvel. Isso está previsto no Código Civil Brasileiro e também na Lei do Inquilinato, que é o que rege as locações. Exemplos comuns disso. O piso estufa porque não tinha impermeabilização. Não é culpa do inquilino, é porque o imóvel não foi feito dentro da norma. Sempre entra água quando chove forte, mas quando chove forte, não como choveu ontem. Uma chuva que vem, aí entra água porque o imóvel não foi preparado para prever uma água natural, normal de chuva. Ou então porque o ralo não está absorvendo toda aquela água e isso está ocasionando alagamento. O problema já existia antes da locação. Então, nesses casos, o reparo é obrigação do proprietário. Quando a responsabilidade pode ser do inquilino? O inquilino, ele só vai responder por problemas no imóvel quando esses problemas são causados por ele. Por exemplo, ralos entupidos por sujeira ou por lixo. Entrou no imóvel, o ralo estava funcionando naturalmente, e aí você não cuidou, sujou, entupiu e agora está tendo problema com o escoamento da água pelo ralo. É obrigação do inquilino, o proprietário não tem nada a ver com isso. Falta de limpeza básica. Então, o terreno. O terreno até tem uma drenagem, mas você não limpa o terreno. E aí, esse motivo faz com que, quando chove, entre água na tua cozinha, na tua garagem. Então, não é um problema do proprietário no imóvel, é você, inquilino, que está morando lá, não está fazendo a manutenção e a limpeza devida. Não avisar sobre vazamento e infiltração. Imagina só você que está vivendo um problema lá na tua casa, uma chuva, uma goteira, e essa goteira está ocasionando, está molhando, né? Nas palavras mais simples, ela está molhando lá o beiral da tua casa, está molhando a porta da tua casa, mas isso tá lá com você e você não avisou o proprietário ou a imobiliária de que isso está acontecendo. Uma goteira é responsabilidade do proprietário se é um problema do tempo. Importante salientar aqui. Eu contratei lá um pessoal que vai colocar uma antena, uma internet, alguém subiu em cima do telhado e quebrou o telhado. Obrigação do inquilino é reformar isso, porque foi alguém que o inquilino colocou lá em cima que quebrou. Apenas está tendo goteira porque a telha está antiga e ela, com o tempo, ela está estragada. Obrigação do proprietário. Mas, se o inquilino não avisar, não notificar o proprietário que está tendo goteira e que está sendo danificado o imóvel por causa disso, a responsabilidade passa a ser do inquilino. Por quê? Porque ele tem que avisar que está tendo uma goteira e que essa goteira vai estragar alguma coisa dentro do imóvel. Vai estragar o forro se for de madeira, vai estragar uma porta que vai estar molhando, que vai estar sendo estragada. Tem uma situação real e recente na imobiliária que vazava essa goteira, ela caía lá no beiral. E o beiral é lá fora, então o inquilino nunca avisou a imobiliária. Quando ele foi sair, o beiral estava podre. Podre por quê? Porque ele nunca avisou que tinha uma goteira no beiral. Responsabilidade de quem nesse caso? Responsabilidade do inquilino. É ele que tem que resolver e trocar a madeira lá do beiral. Por quê? Porque foi um problema ocasionado pela natureza, né? Foi um problema ocasionado pelo tempo da telha. Só que ele estava morando no imóvel, ele é responsável em notificar a imobiliária ou o dono do imóvel para que se faça o conserto. Quando o inquilino não avisa, ele assume o risco de pagar. E nesse caso, ele precisou sim trocar o beiral, que não é uma coisa barata. Então, inquilino, tudo o que for problema no teu imóvel, que você entenda que é ocasionado pela natureza, que não foi você que danificou, você precisa avisar o proprietário, a imobiliária, para que se faça os reparos. Quando você não avisa, a responsabilidade passa a ser sua. E outro ponto que o inquilino é obrigado a pagar é quando ele faz o uso inadequado. Inadequado do imóvel. Então, você alugou uma casa para você morar e você está usando lá para um pet shop, para um lavacar, e aí essa água, esse excesso causa infiltração nas paredes, causa umidade na cerâmica. Aí passa a ser responsabilidade tua. Por quê? Porque o imóvel ele é para uso de moradia e não para uso comercial. Se esse uso comercial umedece, danifica o imóvel, passa a ser responsabilidade do inquilino.
Então, basicamente, se o inquilino contribuiu para que o dano aconteça no imóvel, passa a ser responsabilidade dele. Mas o que é importante nós deixarmos bem claro aqui: ser inquilino não significa pagar qualquer dano automaticamente. Tudo depende da conduta do que realmente causou o prejuízo. Agora vamos para o ponto que mais gera dúvida: força maior, que é o que aconteceu ontem. Ontem teve um problema de força maior, a natureza resolveu vir com toda a força. Quem que vai pagar o prejuízo? A chuva foi fora do normal, a enchente foi excepcional, que nunca aconteceu, teve ruas da cidade que nunca tinha inundado, ontem inundou. Algo imprevisível que ninguém tinha como evitar. Nessas situações, não houve culpa de nenhuma das partes, nem do dono do imóvel, nem do inquilino. Então, a informação aqui é muito importante. O inquilino não é obrigado a reparar danos estruturais causados por força maior, por chuva, mas ele é obrigado a notificar o proprietário que o imóvel sofreu essa inundação, sofreu esse problema. Por quê? Porque, obviamente, essa água que entrou no seu imóvel vai danificar alguma coisa. E quando você não notifica o proprietário, a imobiliária, que esse imóvel sofreu uma inundação, você passa a assumir o compromisso. Porque, às vezes, o proprietário nem mora aqui, a imobiliária não vai ficar sabendo também que o teu imóvel sofreu uma inundação. Então, você precisa informar que houve uma inundação e que certos pontos do imóvel estão sendo danificados devido a esse problema, a essa chuva que aconteceu ontem. Por exemplo, o que pode ter danificado com essa chuva, que é o mais comum? O piso pode estragar quando é madeira, pode estufar, pode as cerâmicas descolar. Os rodapés provavelmente estragaram, revestimentos, base do imóvel comprometida, pode acontecer. Umidade estrutural, vai começar a ter umidade, vai começar a ter mofo, vai começar a ter problemas recorrentes, porque vai molhar demais. E não foi o inquilino que causou isso. O problema não foi o inquilino que ocasionou isso para estragar esses itens do imóvel. Então, além do inquilino não ter provocado, ele não tem como evitar, porque foi uma chuva forte, uma chuva rápida, que pegou todo mundo de surpresa. Então, não é obrigação do inquilino repor isso. É obrigação do inquilino, sim, notificar o proprietário que a casa sofreu uma inundação e que ela vai ter danos futuros. Isso é óbvio, todo mundo sabe e os proprietários vão entender isso. Então, nesse cenário, a responsabilidade é do proprietário, porque o imóvel é dele, mesmo que o inquilino esteja morando. E o contrato? Daí como que fica? Mas eu tenho um contrato que eu tenho que devolver o imóvel nas mesmas condições. Claro que você tem que devolver o imóvel nas mesmas condições, mas houve um problema ocasionado pela natureza no decorrer do teu contrato. E se esse problema ocasionado pela natureza aconteceu no decorrer do teu contrato, passa a ser responsabilidade só do proprietário, porque não foi tua culpa, não foi você que fez. Mas, inquilinos que estão vivendo esse problema, preste atenção. Eu listei aqui algumas coisas que você pode fazer para você ficar livre desse compromisso lá no final do teu contrato, que pode acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, né? Você precisa, então, listar o que aconteceu no teu imóvel, tá? Tudo o que aconteceu no teu imóvel. Faça fotos, faça vídeos, registre datas e horários. Não faça reformas grandes sem autorização do proprietário da imobiliária. Avise imediatamente. Então, viveu esse problema ontem, avise imediatamente o dono do imóvel ou a imobiliária, depende de quem que você alugou, o que aconteceu e faça relatório fotográfico de tudo, para você provar que você passou por um problema de enchente, um problema que não foi ocasionado por você. Isso evita conflito, protege direitos e ajuda a resolver tudo mais rápido. O proprietário não tem obrigação nenhuma também de pagar danos que você teve nos teus móveis, inquilino. Não tem obrigação de reparar qualquer coisa que tenha estragado dentro da sua casa, dentro da sua moradia, proveniente às chuvas que aconteceram. Então, isso é lei, não é a Eclé que está falando. Eu falo em nome do mercado imobiliário, porque eu tenho experiência aí, 17 anos trabalhando no mercado imobiliário, já tive centenas de problemas parecidos durante todo esse tempo, porque o inquilino ele recorre à imobiliária, a imobiliária tá para dar o suporte para o inquilino, para fazer essa mediação entre inquilino e proprietário, mas assim, problemas de força maior, que foi o que aconteceu ontem, essa enchente que veio de repente em lugares que você nem imaginava, que nunca tinha acontecido antes, não é culpa nem do proprietário nem do inquilino. Cada um vai assumir os seus prejuízos. Você, inquilino, vai assumir o prejuízo dos teus móveis que podem ter estragado. E o proprietário vai assumir o prejuízo dos
danos dentro do imóvel que eu já citei, que podem acontecer com pisos, revestimentos, com rodapés, com portas. As portas de madeira normalmente estufam a parte de baixo. E aí, não tem o que se faça agora, porque já molhou. Então, o proprietário arca com esse compromisso, inquilino arca com os prejuízos dentro de casa, com os móveis, a limpeza e tudo mais. Informação protege o seu dinheiro. Eu falo isso todos os dias. E quando você está bem informado, você não sai falando por aí coisas que você não sabe, tomando atitudes precipitadas, culpando às vezes o dono do imóvel por uma tragédia que aconteceu, que foi uma chuva exagerada. E às vezes ocasionada pela própria população, porque grande parte desse problema é as bocas de lobo que estão interrompidas por lixo, por sujeira, que às vezes as próprias pessoas, os nossos moradores, jogam nas ruas e não percebem que um simples papel de bala vai ir para a boca de lobo e depois vai entupir quando vir uma chuva forte, como aconteceu ontem. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde todo mundo é responsável pelos problemas que tem aí. E claro, né, estamos também no dever de passar isso para os órgãos públicos para que eles tentem tomar uma atitude para resolver isso definitivamente. Mas o nosso papel aqui é informar, levar informação para que você não se sinta frustrado, desprotegido e sem saber o que fazer num momento tão difícil, tão complicado como esse. A Camini Imóveis, ela tem o intuito de levar informação aos nossos clientes, nossos amigos, nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos assistem também pelo Facebook. E estamos sempre à disposição para auxiliar, ajudar. Agradeço a audiência de vocês. No sábado que vem nós estamos de volta com Informativo Camini e trazendo para você o que você precisa saber sobre o mercado imobiliário. Ofertas exclusivas de imóveis para locação. Temos vários imóveis para locação disponíveis, fora da área de risco de alagamento. Se vocês estiverem necessitando de algo nesse sentido, é só entrar em contato. Nosso telefone é 46-3262-6005, 469-9915-6115. Agradeço a audiência, desejo a vocês um excelente feriado de carnaval, curtam a vida, aproveitem. E sábado que vem nós estamos de volta com o informativo Camini. Obrigada pela audiência.